Boa noite! Chegou o dia da gente conversar sobre visual merchandising. Hoje a gente já está no nosso 8º Lola Talks. E o Lola Talks, ele vem com a ideia da gente bater um papo com alguma pessoa, com um profissional que pode contribuir para que a gente vá além do branding. Essa é a ideia desse projeto, que se consolidou como uma série de lives mensais para a gente bater um papo, né, com aquilo que está conduzindo as nossas discussões aqui na Lola, com dúvidas que estão aparecendo recorrentes dos nossos clientes. Enfim, então a gente tem aí uma infinidade de assuntos para conversar ao longo do tempo. Hoje, daqui a pouquinho mais, eu já vou chamar a Bel. À medida que a gente for batendo um papo, vocês vão conhecer a riqueza dessa pessoa. A Bel, ela é a fundadora do Inspira VM. A gente vai conversar sobre branding, sobre preocupações agora nesse período de Natal, né? A gente vai conversar para entender o que tá rolando nessa época e o que a gente precisa efetivamente parar e com certeza olhar para que possa impulsionar os nossos negócios, para que as nossas marcas consigam se consolidar. Então, esse vai ser um espaço em que a gente vai bater esse papo, né? Eu vou chamar a Bel agora, então, para a gente poder conversar. O convite para a gente ir introduzindo esse assunto. Oi, lindona desse mundo! Coisa mais Olá, linda! Tudo bom, Bel? tudo bem? Então, tudo jóia. Como eu estava falando, a gente está começando a conversar aqui sobre o que é o Lola Talks, sobre o que é, qual é a ideia desse bate-papo, né? Da gente entender um pouquinho além do branding, né? Com elementos complementares, eu acho que dá para a gente dizer assim, né? Que estão todos conectados, assim. Então, a ideia é que a gente possa bater um papo, né? Eu vou conduzir essa conversa, eu só vou trazer dúvidas que podem, às vezes, parecer muito óbvias para alguns especialistas, né? Mas que me incomodam, ou que são discussões dos nossos clientes, dúvidas mesmo que eles estão fazendo. Então, para a gente começar, eu queria que você te apresentasse, além do nosso card, que já falou quem é essa rica dessa pessoa, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho quem tu é, né, e o que faz tu tá aqui falando do visual merchandising, por Tá favor. bom. Então, eu sou a Isabel, mais conhecida como Bel, né? Eu gosto que me chamem como Bel desde sempre. Eu sou da área da comunicação também, né? Eu acho que, de repente, as pessoas, muitas se confundem, muitas perguntam, né, no que eu sou formada. Eu sou formada em Relações Públicas. Eu tenho pós-graduação em Marketing, Moda e em Comunicação em Marketing Estratégico, que eu fui tua aluna. Mas a minha formação da vida é no varejo, né? E é na área de visual merchandising. Então, eu tenho aí mais de 26 anos, né, de experiência nessa área. E é uma área que eu domino, é uma área que eu amo, é uma área que eu sei que é muito importante, né, para os lojistas de várias categorias. A minha especialidade é na moda feminina. Mas, então, hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Para o pessoal entender, até porque o VM, como a gente chama, é uma área relativamente nova, porém nem tanto, né? Mas as pessoas confundem um pouco aí para que serve, o que é, enfim, é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Tá, isso. ótimo, maravilhoso. Então, o fato de já ser a minha aluna, né? A gente se conhece lá na academia, a gente trabalhou junto. A Bel teve uma passagem aqui pela Lola também, né? Uhum. Foi nossa pesquisadora, foi muito legal a gente olhar para isso. Bel, me conta da Inspira. O que é Inspira? Assim, então, a gente já sabe que a Bel é alguém que gosta de moda, que gosta de comunicação, branding, né? Que é isso que faz, tu tá aqui, mas o que é a Inspira? Bom, a Inspira é a minha consultoria, né? Ela existe há... Fez 2 anos agora, oficialmente em novembro, né? Foi quando eu comecei com o meu Instagram, comecei a postar sobre isso. Mas faz 2 anos e meio que eu já atuo como consultora,
né? Eu saí da empresa que eu trabalhei e que eu me formei nessa área, né, no meio da pandemia. Fiquei um ano, né, me preparando para essa nova para essa transição de carreira, né, digamos assim. E que aí eu tive a coragem de, não, eu vou fazer uma carreira solo, vou ver o que vai acontecer, afinal de contas, conhecimento eu tenho, experiência eu tenho, e eu tinha muita vontade de atuar para outras marcas, não apenas para uma, com esse meu olhar que eu chamo de 360, né? Que não é apenas ir ali, entrar, arrumar uma loja, deixar ela bonita, deixar ela organizada. Até porque a minha área, ela enxerga além disso. Então, a Inspira está aí para atuar com lojistas que queiram vender mais, que queiram valorizar o seu produto, a sua marca, de uma forma gradativa, né? Porque o meu trabalho, a gente não faz uma transformação completa da noite para o dia. Mas as primeiras transformações, elas já causam bastante impacto nas vendas, né? Isso é super importante também. Tá, ótimo. Agora, então, assim, a gente já sabe quem é Bel, a gente já sabe quem é Inspira. Agora, explica para o pessoal o que é visual merchandising. Tá. Bom, o Visual Merchandising, ele é uma ferramenta de marketing, né? É uma ferramenta que, assim, a grosso modo, trabalha o produto de uma maneira diferenciada para valorizar ele, para elevar ele. Porque quando a gente entra dentro de qualquer PDV, de qualquer loja que venda qualquer tipo de produto físico, a exposição do produto, ela tem para quem utiliza as técnicas de Visual Merchandising, tem um planejamento, tem uma estratégia, né? E esse é o trabalho, é manusear o produto, colocar ele da maneira certa para potencializar ele. Então a gente chama muito, o pessoal da área chama muito o Visual Merchandising de vendedor silencioso, porque ele faz com que o produto se venda sozinho, né? Faz com que a pessoa tenha vontade de comprar aquilo que de repente ela nem está procurando. Então aí dentro dessa área tem várias técnicas, várias formas da gente expor, que faz com que ele apareça mais, com que ele brilhe, né? Com que ele seja o protagonista e, consequentemente, o lojista venda mais, né? Com isso. Ele é uma ferramenta de marketing bem poderosa. Ótimo. Tá, então, assim, a gente já... eu posso pensar o visual merchandising para tudo. Para tudo. Tudo que eu tenho um produto ou tenho uma preocupação, assim, em materializar algo, eu posso utilizar essa ferramenta. Pode. Sabe que isso é até uma coisa curiosa, Dani, porque em alguns treinamentos que eu dei, enfim, o Visual Merchandising, ele começou com empresas de moda, né? De moda, enfim, mais precisamente moda feminina, roupas, né? E hoje, se tu for analisar, um profissional pode atuar ou aplicar as técnicas de VM para qualquer local. Por exemplo, padarias, mercadinhos, museus, né? Próprio, por exemplo, dentro de um shopping, quando tu pensa ali numa decoração de Natal, aquilo é visual merchandising, aquilo é pensado, tem toda uma estratégia por trás daquilo, né? Quais são os elementos, como que eles vão ser colocados, qual o posicionamento, enfim. E o visual merchandising, ele contempla toda a estrutura de uma loja, né? A iluminação, né? O direcionamento daquela luz para o produto, o tipo de mobiliário, enfim, tudo que vai ser exposto. Então, assim, ele não é uma área restrita. Começa com a moda, mas qualquer empresa que venda um produto físico, até que queira vender uma experiência, pode utilizar dessa técnica. Tá, beleza. E agora, visual merchandising e Natal. Por onde a gente começa? Na verdade, assim, ó, eu tenho uma experiência, né, de mais ou menos uns 24 natais da minha vida, desde que eu trabalhei, né? Que não é pouco. E eu lembro que a empresa que eu trabalhei, ela sempre foi muito estruturada e organizada. Então, assim, nós começávamos com as campanhas de Natal sempre um mês antes. Um mês, aí, 3 semanas antes. Então, assim, que entrava decoração, apelo de presente, campanhas, enfim, envolvendo embalagens, lista de presentes, sugestões. Hoje, o que a gente vê já há alguns anos é, por exemplo, os shoppings, lugares comerciais, começando as decorações de Natal já em outubro. Ou seja, muito antes, né? Então, às vezes, nem tem tempo de sair de um Natal e entrar para o outro, porque realmente é uma data do varejo muito importante. Eu lembro, eu não sei hoje, eu estou um pouco desatualizada só nessa informação, mas eu lembro que sempre foi Natal e Mães, sempre a segunda data maior. Hoje já tem Black Friday, já tem outras datas, mas assim, realmente o dezembro é aquele que o lojista faz 2 meses em um. Pelo menos essa é a meta, né? Esse é o objetivo. Então, essa preparação ela é muito importante.
Porque as pessoas, a gente sabe que tem aquelas pessoas que se antecipam, que são organizadas, mas a gente sabe que no dia 23 e principalmente no dia 24 é aquela correria, loucura, gritaria e confusão, como a gente diz, em qualquer lugar, né? Eu sou uma pessoa que muitas vezes deixei pro último dia e é horrível tu comprar no último dia. Mas quando a gente associa VM com o Natal, a gente pensa muito assim, ó, tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, né? Para que aquilo que o lojista se propôs, que é bater uma meta, né? Tanto financeiramente, né? Em números, quanto de número de peças, tem que ter um planejamento, né? Essa é a palavra, né? Para mim, assim. Tá, então vamos lá. Primeiro a gente pensar, né? Como tu falou, se eu quero 2 meses em um, se eu quero fazer, sei lá, fazer com que as pessoas descubram a minha marca naquele período, se eu quero liberar um estoque, se eu... Tá, planejamento. Mas eu começo a planejar o quê? Para que eu olho para o planejamento, assim? Primeiro, pensando nisso. Primeiro é assim, é o quanto tu quer vender. Olha, em dezembro eu preciso vender X. Normalmente as empresas organizadas já fazem isso, né? Elas fazem isso semestralmente, trimestralmente e por mês. Então, assim, ó, dezembro se vende X, né? Para eu vender X, eu tenho que distribuir isso dentro da minha gama de produtos. Dentro da minha gama de produtos, eu sempre vou ter aqueles produtos que são carro-chefe, ou seja, aqueles que vão fazer a venda efetivamente em relação ao valor, que normalmente são os produtos de valor agregado, e eu vou ter aqueles produtos iscas, né? Então tem lojas que são lojas de realmente preço baixo, e aí elas têm que ter muita quantidade, e tem lojas que têm um equilíbrio. Isso depende muito da marca, tá? Do perfil da marca. Mas esse equilíbrio precisa existir. Então, o lojista já tem que se preparar muito tempo antes. Qual é o produto carro-chefe dele? Ou quais os produtos que ele mais vende, que não pode faltar. E quais aqueles que vão colocar as pessoas para dentro. Porque elas andam juntas, entendeu? Porque se o produto agregado, que leva beleza, informação de moda, não necessariamente só de produtos de moda, mas assim, aquele produto perene que tem o ano inteiro, né? Que vai só... mudando alguns detalhes ao longo do ano, ele é importante ter, não faltar. E aquele que é um chamarisco, digamos assim, também tem que ter. Então, isso é um planejamento de meses, né? Porque o que acontece? Uma coisa leva a outra, né? Então, tem lojas que chamam, até porque a gente tem no dezembro, assim, normalmente atende o dobro de pessoas, 3 vezes mais gente. Tem aquele cliente que é o cliente que está sempre ali, e tem aquele cliente de ocasião, precisa de um presente, vou ali, sabe? A loja ali não conseguiu me atender, tá muito cheia ou não gostei, então eu vou lá e vou... Então tem esse cliente de oportunidade e que a equipe tem que estar bem preparada para atender. Então, assim, ó, eu diria que o que tem que começar pelo planejamento financeiro, né? A meta que eu quero. E desmembrar isso nos produtos, né? Depois que tu desmembrou os produtos, tu tem que treinar a tua equipe e aí preparar a loja estar preparada de maneira estratégica, né? Porque também tem muito uma questão sensorial aí. Tá, e aí o que é isso, né? Vamos imaginar que eu decidi quanto eu quero faturar, eu entendi que esse é o meu produto principal, eu tenho esses produtos aí que são os produtos iscas, como tá falando, e aí ali no espaço, tá, já planejei, já fiz isso, beleza. O que eu tenho que pensar, né, no meu ponto de venda ali? O que o visual merchandising, ele, assim, que é fundamental, que talvez até assim tu possa nos trazer, não são erros, mas inadequações bem corriqueiras. O que a gente tem aí? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, né, quem quer vender tudo, né, acho que eu já falei isso algumas vezes no meu Instagram, quem quer chamar atenção para tudo acaba não chamando atenção para muita coisa e fica meio confuso. O produto ele tem que estar organizado de forma estratégica. E o que seria essa estratégia, né? Primeiro, aquele produto de maior giro, aquele que vende o tempo inteiro, que não pode faltar nunca, ele tem que estar no local nobre da loja, ou é numa parede, ou é num móvel central, enfim, é aquele produto que o cliente vai entrar e vai dar de cara com ele e ele se venda sozinho, digamos assim. Até porque em momentos como o Natal, em outras épocas de maior movimento, a loja tem que estar preparada para o cliente conseguir se atender sozinho. Isso é uma premissa do visual merchandising, o produto estar na mão do cliente sem ele precisar. Claro, a menos que seja um produto muito específico, produtos mais caros, eletrônicos, que precisem de um conhecimento técnico, o produto tem que estar na mão do cliente, entendeu? Ele tem que conseguir se atender sozinho. Isso é uma premissa de um bom visual merchandising, né?
Então, os melhores produtos na área nobre, ter aquela agilidade de, esse produto isca aqui não girou, né? De tu ter já o próximo da lista, o que que eu vou trocar, não ficar com o mesmo produto muito tempo. E o varejo, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida de anos, o varejo é dia a dia. Né? Então, assim, ó, a gente sabe que tem marcas maiores que ficam com uma vitrine durante 15 dias, 21 dias, mas a gente sabe que tem aquela loja menorzinha que não depende de fluxo, ela não depende de fluxo, ela depende de um trabalho bem feito dentro da loja. Então tem que observar, eu coloquei o produto, mas o clima está ao contrário. Qual é o produto que eu posso botar que tem a ver com o dia? Eu observei que o cliente que está entrando é um cliente um pouco mais diferente. Então, qual é o produto? Claro, não descaracterizando a marca, sabe? Tudo dentro do perfil, mas essa atenção redobrada em relação ao que está chamando, o que não está chamando, é muito importante porque isso vira a venda. Às vezes, assim, tu fez uma vitrine, não deu certo, tu trocou ela um pouquinho depois ou no dia seguinte, né, de acordo com as observações que tu fez, e virou o jogo. Isso eu vivi durante 2 décadas, né? Que isso é uma realidade. Claro, isso não é uma regra para todos os dias, mas é uma atenção que o lojista precisa ter, né? Uma coisa que é importante também, assim, agora, principalmente no Natal, é tu ter os elementos, sabe? Tu saber elaborar uma vitrine com elemento, seja ou por produto naquelas cores chamativas de Natal, ou uma decoração específica de Natal, ou o apelo pelas embalagens, né? Isso é uma coisa muito legal porque desperta a atenção do consumidor. Antes da gente seguir embalagem, que eu já quero chamar, então vamos lá. A gente estabeleceu o nosso objetivo, a gente já sabe o que vai trabalhar, já sabe qual é o nosso produto principal, qual é o produto isca. Então, aí, dessas dicas que tu trouxe, né? A gente vamos imaginar, eu preciso conseguir passar e pegar o meu chocotone, se for uma coisa assim, eu preciso conseguir passar e pegar, vamos imaginar, sei lá, um kit, um presente pronto, que eu acho que a gente também vai falar sobre isso, né? Um kit ali de vela, escaldapés, não sei o quê. Tô pensando aí em alguns dos nossos clientes, né? Então, primeiro, eu tenho essa disponibilidade, então eu consigo chegar, pegar, levar para o caixa, ou finalizar a venda, né? Olha, quero isso aqui. Sim. Né? Me ajuda a finalizar a venda. E aí, qual é a relação? Então, já começou a falar, beleza, aí a gente vai para as vitrines, né? Em que eu tenho ali na vitrine esse cuidado, coloquei regatinha e de repente virou o tempo. Né? Coloquei um cappuccino e de repente deu um calorão. Sei lá, coisas desse tipo, então entender a vitrine. Agora, eu queria que tu me falasse um pouquinho mais sobre essa coisa da decoração. A gente estava conversando esses dias até sobre decoração de Natal. Né? Tem o clássico, o pinheirinho, a bolinha e tal. E a embalagem. Isso tudo tem que ficar na vitrine, tu acha? Qual é a tua percepção? Assim, tem que ficar porque isso chama atenção, né? Acho que essa coisa da embalagem, do envolvimento. Fala um pouquinho sobre da tua experiência. Como é que isso está? Como é que tu explica isso para as pessoas? Tá, assim, a experiência que eu tenho, né, de fazer o Natal, de montar vitrines, né, de montar uma coisa estratégica, ela já era pensada. Então, assim, a embalagem, ela era a estratégia da marca, né? De ter embalagens bonitas. Então, assim, essa embalagem tinha que aparecer em todas as épocas do ano que se vendia presente. Então, se tu é uma marca que tu tem uma embalagem bacana, né, bonita, uma sacolinha estruturada, uma caixinha estruturada, que é uma coisa que ou tu vende aquilo ou que tu dá pro teu cliente, sei lá, acima de um X ou por todas as compras, sim, eu acho super interessante, acho que é goal, digamos assim, colocar na vitrine. Mas mesmo assim, tem uma forma mais estratégica, não espalhar embalagens. Eu acho assim, ó, eu sempre falo do respiro da vitrine, né? Quando eu falo assim, a vitrine é amontoada, quer mostrar tudo e não mostra nada, a vitrine a gente separa por blocos, né? Então, principalmente, tu tem uma vitrine bem grande que tu pode montar pequenos blocos, contando pequenas historinhas, eu acho que a questão da embalagem também é. Então, assim, a minha dica seria, tem uma embalagem bonita, ou se tem, até que seja para venda, né? Ela tem um lugarzinho com os tamanhos diferentes, de repente, se for uma caixinha, botar um produto saindo, dando a sugestão de que aquela embalagem vai junto, ou de que é uma embalagem bonita para o consumidor comprar. Porque a gente fala muito de apelo emocional, né? Principalmente nos últimos dias, para aquelas pessoas que querem, estão desesperadas porque deixaram por último, ou porque não tiveram tempo.
é aquilo, nossa, que linda essa embalagem. Então, essa loja aqui tem presente. É um apelo emocional a embalagem, né? Assim como o uso dos elementos decorativos. E às vezes, ontem eu dei uma volta pelo shopping e eu vi uma combinação de vermelho, branco com prata, eu acho, totalmente Natal, mas não tinha nenhum elemento de Natal. Mas me chamou a atenção. Então, às vezes, dependendo da marca, também acho que a marca tem que entender o que é a cara dela, né? O que conversa com o público dela. Então, às vezes, tu usa algumas coisas no próprio produto, né? Faz combinações com o próprio produto. Se for uma loja de produtos de decoração, tu junta os produtos das cores de Natal, que é vermelho, né? Os brilhos, dourado, prata, verde. Cria uma historinha com aquele produto e não necessariamente tu precisa botar o pinheirinho, tu precisa botar a bolinha, tu precisa encher a tua vitrine de coisa que às vezes o produto nem aparece, né? Então, Ótimo. isso é uma observação que eu faço, assim, que eu acho bem importante. E que eu acredito que seja bem interessante a gente trazer isso, né? Eu não preciso ter o pinheirinho, mas assim, olhar para o meu mix de produto e para as minhas embalagens também, ver quais delas estão conectadas com essa cor e elaborar, né? Então vamos imaginar aí que a gente vai ter, sei lá, xícaras vermelhas. Então vou colocar as xícaras vermelhas, né? Eu vou ter pulseiras douradas e eu vou colocar elas ali como um elemento de decoração. Ótimo, ótimo. Vamos ver umas coisas que tem umas anotações aqui de pedidos de umas coisinhas pra gente conversar. A gente ter também a questão dos valores, né? As pessoas, assim, questionando se eu deixo tudo que é caro na vitrine, eu deixo exposto, né? O que que quero? Já tinha falado sobre o produto e o produto isca, né? A gente falou isso no começo, mas agora, como é que eu faço, assim? O que que eu coloco? Esse é o mais caro, eu vou botar isso na vitrine. Como que eu faço esse equilíbrio aí, para quem não tem experiência? Eu não acho que isso seja uma regra, tá, Dani? Pode, não pode, deve, não deve. Eu acredito que tem marcas, por exemplo, quem trabalha com valor agregado alto, não tem o que fazer, ele vai botar o melhor produto na vitrine, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu acredito que todas as marcas, por mais que seja, por exemplo, uma boutique que tem produto, ela tem ali, ela vai ter o seu produto isca, nem que seja um acessório, nem que seja uma coisinha um pouco mais básica. E se ela trabalha, porque isso só funciona se o lojista informa o preço. Se ele não informa, tu não sabe o que é barato, o que é caro, né? Enfim, mas se tu trabalha com a informação de preço, eu defendo muito o equilíbrio. Por quê? Porque se tu faz uma vitrine toda barata, a menos que seja uma loja de 99, tu vai só dizer pro cliente que tu tem aquilo ali, tu só vai vender aquilo ali. Então, para atingir uma meta, tu tem que atender muito mais pessoas o dia inteiro e vender um monte de produto para fechar um valor, sei lá, razoável de venda, né? Agora, se tu faz um equilíbrio, o cliente vê que tu tem um produto legal, bacana, com preço justo, e vê que tu tem ali, nossa, que legal esse presentinho, porque eu acho que nós mesmos, às vezes, a gente compra um produto um pouco mais caro, mas, eu vou dar esse mimo aqui pra, né? Tem lá uma galera que eu preciso dar um mimo, né? Que a gente chama de mimo, né? Sim, mimo, enfim. Então eu acho que vale muito do equilíbrio, porque se tu bota muito barato, tu só vai vender aquilo e tu vai remar para vender, para chegar numa meta, chegar né? naquela meta que tu estabeleceu lá no começo. Exatamente, a menos que o cliente que o lojista seja muito, nossa, sem noção, mas não acredito, né? Porque quem se propõe a montar um negócio tem ali um mínimo que tu precisa vender, né? Enfim, para faturar. Mas eu acredito muito no equilíbrio, assim, porque tu faz uma coisa linda, tem ali o produto agregado, por quê? E o produto mais barato, ele acaba gerando essa sensação assim, nossa, que legal, é um produto de oportunidade, vou ver qual é. E muitas vezes as pessoas entram pelo precinho e acabam comprando coisas, né, mais caras, digamos assim. Então é o equilíbrio. Ótimo, então vamos lá. Então, assim, pensando nesse equilíbrio, né, e pensando nessa construção da marca, a gente tem objetivo, qual é o meu objetivo, né, e que parece óbvio, mas que muitas pessoas não têm, mas vamos lá, né, o objetivo, o planejamento, tá, gente, eu acredito que muitas pessoas que estão vendo a nossa live, ou que vão ver essa nossa live que vai ficar salva, elas estão se organizando. Tem muita gente que está se organizando ainda. A gente está falando, né? Acabou de falar que o pessoal está vindo lá desde outubro montando decoração, ou seja, já está muito pronto. Planejamento, objetivo, planejamento, estabelecer qual é o meu produto principal e quais são os meus produtos isca. Eu consegui, acho que isso é uma coisa bem legal da gente pensar, que talvez as pessoas tenham um certo receio, deixar a pessoa conseguir se atender, né? Ter um autoatendimento e finalizar. Isso acho que as pessoas não param muito para pensar sobre isso.
Mas isso elas estando dentro da loja, né? Pensando que elas ainda nem entraram na nossa vitrine, como tu falou, de pequenas histórias. Gostei disso, das pequenas histórias. A embalagem, se eu tenho a embalagem, deixar a embalagem como uma referência de que ou tu pode comprar, ou tu pode... a gente vai te entregar essa embalagem. E aí, não tenho nada de decoração de Natal. O que eu vou fazer? Olha para o teu mix e vê quais são os elementos que tu consegue deixar com aquele ar mais natalino. Então, o verde, né? Coisas verdes, coisas vermelhas, coisas douradas, coisas pratas. Então, reunir isso e montar esse elemento que também tem a ver com a marca. Bel, o que a gente não falou ainda e que tu acha que é importante deixar assim, tipo, gente, olha para isso. Tem alguma Eu coisa falei rapidamente, mas eu não esmiucei. Eu acho que a questão de tu ter uma equipe preparada, ela é super fundamental. Porque, assim, o que é uma equipe preparada? É uma equipe que saiba atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo, porque é o momento do varejo em que as lojas vão lotar, qualquer loja, né, de qualquer segmento. E estarem preparadas para falar do produto, né? E resolver o que eu chamo de problema. Porque, assim, ó, se tu vende qualquer produto que seja, tu tá resolvendo um problema. Eu preciso de uma roupa, eu preciso de um presente, eu tenho um amigo secreto, eu preciso de um presente de até R$100. Eu tenho um problema bom e a loja que tá ali tem como resolver, mas às vezes as pessoas não conseguem resolver porque elas não têm ali aquele traquejo na hora da venda, do atendimento. Então, assim, ó, um vendedor que sabe onde estão as coisas, porque assim, uma loja que tenha o costume de mudar as coisas de lugar, ter essa estratégia de dar uma renovada no produto, o vendedor precisa estudar o produto, né? Saber falar dele. Isso é uma coisa. Ele precisa saber, nossa, trocamos a vitrine, os produtos agora deu uma mexida aqui, onde é que tá? Eu já presenciei lojas assim que as pessoas ficavam meio barata tonta, né? Ou então, não tem aquela coisa assim, o que tu procura, até quanto tu pretende gastar, como é que é a pessoa, qual é o evento, sabe? Aquelas perguntinhas gatilho assim que deixa o cliente, legal, essa pessoa aqui tá tentando me ajudar. Eu acredito muito nessa questão da equipe preparada, que a gente não tinha falado de uma maneira não tão profunda e que faz toda a diferença, né? Equipes engajadas com meta, né? Porque um vendedor que tem uma meta, ele vai desdobrar, né, o tempo dele. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Né? E claro, a loja tem que fazer a sua parte, que é estar preparada com o produto. Uma outra coisa que a gente não mencionou, que eu não falei, é o abastecimento. Né? Então, assim, se tu tem um produto que é o teu carro-chefe, ele tem que estar com a loja abastecida. Sei lá, se for roupa, PMG, sei lá, tem que ter a grade, a gente fala grade, né? Ou então, assim, tu fez uma decoração, claro que tu não vai conseguir botar um produtinho ali, sei lá, uma cerâmica, uma vela, 500 mil juntas, mas assim, ter um local adequado, principalmente se o estoque é um estoque que o vendedor precisa subir ou descer, não sei, para que ele não demore muito tempo. Então, a loja, a retaguarda, ela tem que estar organizada, né? Isso eu lembro que também fazia parte dos treinamentos dessa rede que eu trabalhei, de os estoques estarem preparados para ser uma coisa rápida, né? Para acabou ali, vendeu tudo. A reposição e também saber onde é que tá mais à mão, porque quanto menos o vendedor demorar, menos o cliente vai ter a chance de desistir, porque muita gente desiste com a demora, né? Quando precisa ir no estoque. Então, isso são duas coisas que eu acho bem importante. Ótimo, isso é muito legal, assim, né? A gente entender que, porque também tem muita gente que tá como temporário, né? Existe essa né, realidade. Claro. E aí, assim, então, a pessoa entender do produto, né? Entender do produto, saber onde ele tá, saber qual é o objetivo e qual é a sua meta. Assim, a empresa tem esse objetivo, né? Tá conectado com aquela marca e oferecer essas soluções já. Isso. Então, demonstrar que tu tá ali para resolver isso para aquele cliente. Exatamente. Né? Essa equipe entender isso. Ótimo. Tem outro detalhe também de soluções prontas que é muito importante, que é assim, ó, se tu vende um mix de produto, na tua vitrine ou em alguma mesa de demonstração dentro da loja, tu montar kits prontos. Seja ali, eu sou uma loja que vende velas aromáticas ou vende esses produtos de bem-estar. Tu vai fazer o kitzinho da vela, o kitzinho, sei lá, de um quadrinho, daí eu não sei os elementos específicos assim, né? Se é roupa,
bota ali a camisetinha com o shortinho, com o chinelinho, faz um kit praia, a bolsa, o biquíni, o chinelinho, é o não sei o quê, né? Então, assim, essas coisas, essas sugestões prontas chamam a atenção, né? E claro, e se possível, botar o preço para o cliente entender, olha, esse kit aqui custa R$ 100, mas olha o que tem dentro, né? Então, assim, lojas de homens, por exemplo, é o sapato mais a meia, ou a camisa mais a gravata, enfim, acho que tem uma possibilidade, acho que todas as lojas que trabalham com mix de produto, seja ele qual categoria for, montar esses kits, assim, fazer essas sugestões a partir da vitrine e dentro da loja já deixar mais à mão também para ser uma coisa facilitada. Acho que quem trabalha muito bem isso é essas lojas de perfumaria, exemplo, Boticário, né? Eles já vendem o kit pronto lá na vitrine e já tá com preço, custa tanto, sabe? Então, isso é uma coisa muito bacana, assim, porque facilita a vida dos dois, de quem quer comprar e de quem precisa vender, né? Ótimo, ótimo. É, isso a gente não tinha comentado mesmo, assim, da gente deixar. É isso. O que eu consigo fazer para não dizer que é uma coisa? Até porque muitas pessoas têm isso, né? Eu não vou te dar uma coisa. E às vezes esse uma coisa é muito legal, mas eu quero junto um outro elemento, né? Eu vou ter, sei lá, um complemento, como tu falou, né? Eu posso ter uma colher para alguma coisa que eu vou comer, eu posso ter isso, mais isso e o saquinho, enfim, legal. Eu vi que alguém Muito bom. colocou ali as ideias genéricas e infantis são esquecidas nessas datas. Por falar em infantil, acho que loja infantil é uma coisa que já enche os olhos por si só, né? Por ser roupinhas pequenininhas e coloridas. Mas é também legal isso de montar kitzinhos, né? Por exemplo, assim, kit batizado, deixar junto, né? Itens que sejam de recém-nascido, ou itens de decoração do quarto, ou aqueles, como é que se diz? Aqueles elementos que a mãe guarda as coisinhas, algodão, fraldinha, tem várias ideias assim, de botar isso junto, né? Ou até própria essas lojas hoje de R$1,99 já se tornaram bazares, né? Porque vendem de tudo, vendem produto de 10 pila até, né, produtos mais caros. Então, de juntar esses elementos, isso que eu chamo de contar histórias, né? Tu junta elementos ou por cor, ou por uso, né? Então, assim, produtos de... todo mundo quer fazer uma mesa bonita no Natal, né? E nessas cores. Então, vai ali, monta numa vitrine o pratinho, o copinho, a mesa, o guardanapinho. E a pessoa chega lá e acaba comprando tudo. Então, isso tu une várias coisas, né? E, claro, o vendedor não quer ficar o dia inteiro atendendo, vendendo uma coisinha. Então, se ele quer fazer vendões, então, quanto mais a loja estiver preparada nesse sentido, facilita para a ele vida reunir dos tudo. dois. Exatamente. Para ele conseguir. É legal isso a gente pensar também, né? Nossa, eu não sei exatamente o que a pessoa gosta, mas então eu entrego coisas, né, que talvez todo mundo goste, né? Talvez, assim, a criança também, acho que pensando nesse infantil, né? Eu posso dar uma roupa, mas eu posso ter junto um giz de cera, uma coisa que é aquilo, né? Eu entrego a roupa, mas também entrego o brinquedo. Então, ter complementos, né, nessa época que dão ou um acessório que vai curtir, vai gostar, legal. Tem outro detalhe, Dani, que eu acabei de lembrar, que muitas marcas trabalham com cartão presente, mas não divulgam. E é super importante, porque eu já presenciei assim, nossa, me dá aí R$200, R$300, R$1.000 que eu quero dar pra minha mulher, ou não sei o que, pra minha filha, sabe? Então, o cartão presente, hoje eu acho que é um QR Code, nem sei mais como é que evoluiu, né? Que antes era um cartãozinho físico, evoluiu para um cartão, tipo cartão de crédito, depois evoluiu, acho que é o QR Code, nem sei. Bolinho de cartão, a pessoa comprando assim um bolinho de cartão presente, eu falei, gente, numa livraria, uma papelaria, falei, gente, é isso, né? Só que realmente continua aí, não se falar sobre, né? E assim, isso é uma coisa bacana para quem realmente quer ir lá, vai gastar dentro do valor que se propôs e não quer errar, daí a pessoa vai lá e compra o que ela quiser. Ou uma coisa legal é que tem marcas que investem legal em campanhas de amigo secreto ou em campanhas de kits de valor até X. Então, dentro daquele valor tem ali o que a pessoa pode ganhar, pode, enfim, comprar, né? Então, essas coisas, essas ações de marketing são muito legais, mas, claro, é legal trabalhar um tempo antes ali. Eu diria, no mínimo, umas 3 semanas, um mês antes do Natal, efetivamente, né? Agora. Para ter... Porque que a minha experiência sempre me disse que as pessoas deixam sim para a última hora,
Mas o marketing é repetição. Então, se eu tô passando na rua e passo todos os dias pela mesma loja, almoço ali no shopping, eu costumo ir no shopping uma vez por semana, eu passo sempre nas mesmas lojas, aquilo vai criar uma memória na minha cabeça. Olha ali, presente não sei da onde, presente, não sei o que tanto, amigo secreto, a sacolinha, tu fica com aquela memória visual. E aí, na hora de tu comprar o presente, onde é que tu vai? Naquelas que geraram lembrança de marca. Isso é muito importante, muito importante. E no certeiro, né? Porque se eu tô com pouco tempo, aquele que vai resolver naquela hora. Exatamente. Então, vamos lá, finalizando. A gente dizer que a gente tem listas, então, até R$50, até R$10, até ter essa kit de ideias, né? Para que as pessoas, se a gente trabalhar com vale presente, cartão presente, QR Code presente, sei lá o que, né? A gente não tá sabendo agora. Mas, enfim, divulgar isso, né? Porque às vezes a pessoa assim, eu quero dar muito uma coisa dessa marca, mas eu não sei o que. Então, entrega o cartão presente, né? Ele com uma boa embalagem. E isso, da gente entender que, poxa, as pessoas deixam para a última hora. Sim, mas se elas passarem sempre por ali e elas entenderem que nós somos uma solução, na última hora elas escolhem a gente, que são as marcas fortes, né? Exatamente. E de 10... marca forte vocês entendem, né? Então, isso quer dizer, né? A gente está chegando ao final do nosso bate-papo, já conversamos 40 minutos, nem parece isso, né? É bom, né? Quando a gente gosta do assunto, ele flui. Fica falando. Mas, Bel, primeiro, muito obrigada. Imagina. Né, por ter aceitado, por estar aqui conosco, por ser essa parceira tão legal, né? A gente tem tanta coisa a contribuir. Sim, melhor é Bel, eu também acho, né? Não iria convidar outra pessoa que não fosse. Eu fiz um apelo no meu perfil pessoal, né? Dizendo da live quem era meu amigo. Daí eu ainda brinquei. Vai lá, diz que eu sou a melhor VM, que eu sou... Isso, é isso Dei aí. risada no final, né? Não tenho dúvida. Realmente é muito legal. Tem que ter uma brincadeira. Essa live fica salva no nosso perfil. Então, é só o tempo de a gente finalizar e ela, né, vai ser salva ali. Quem quiser pode assistir. Eu mesma já aqui, vamos transcrever muitas coisas, a gente vai compartilhar. Mas eu acho ótimo, excelente. Muito, muito, muito obrigada. Imagina. Dani, eu que agradeço. É um assunto que eu amo falar, obviamente, né? E, enfim, e qualquer convite de vocês para mim é uma honra, porque tu e o Lucas são profissionais que eu admiro, né? Enfim, pelo que a gente construiu, eu e tu em sala de aula e que foi além da sala de aula, além com a experiência que eu tive maravilhosa das pesquisas. Então, eu agradeço, me sinto honrada, adorei, né? Imagina, foi quando a gente puder bater mais papos, eu estou aí. Com certeza. Gente, muito obrigada. Dani, aqui nossa live. Vamos fazer um print, eu faço aqui. Um print. Vamos lá, então. Beijo. Certo. Então tá bom. O que eu fiz de errado? Gente. Tá, vai agora. De novo. Deu. Agora deu certo. Deu, lindo. Coisas do ao vivo. Exatamente. Então, gente, finalizamos aqui, mas fica salvo. Recomendem, compartilhem, enfim, né? Daqui a pouquinho mais. Tá bom? Um beijo. Obrigada, Dani. Um beijo. Imagina, boa noite. Prazer. Tchau, gente.